Imagine abrir um livro que, em vez de apenas contar histórias de heroísmo e virtude, mergulha fundo nas falhas humanas mais cruas e nos desafios emocionais mais profundos. Um livro que não esconde os erros de seus personagens, mas os coloca sob uma luz implacável para revelar verdades universais sobre a natureza humana. Esse livro existe e seu nome é Bíblia. Em suas páginas, encontramos figuras icônicas cujas vidas são marcadas por escolhas equivocadas, fracassos monumentais e consequências devastadoras. No entanto, esses mesmos erros se tornam janelas pelas quais podemos enxergar nossa própria humanidade e aprender lições inestimáveis. A Bíblia não é apenas uma coleção de narrativas religiosas. É um espelho que reflete as complexidades da alma humana. Nela, encontramos homens e mulheres que, apesar de serem chamados por Deus para grandes missões, tropeçaram em sua jornada. Suas histórias são repletas de momentos de orgulho, medo, egoísmo e dúvida. Emoções que todos nós experimentamos em algum momento da vida. Mas aqui está o segredo. Esses erros não são apresentados como meros exemplos de fracasso. Pelo contrário, eles são transformados em oportunidades de crescimento, ensinando-nos que mesmo os maiores deslizes podem ser redimidos e que há sempre espaço para recomeçar. Vamos explorar os erros de alguns dos personagens bíblicos mais conhecidos e extrair lições práticas que podem transformar nossas vidas hoje. Prepare-se para mergulhar em histórias de Adão e Eva, Sansão, Saul, Judas e outros, e descubra como suas falhas podem iluminar nosso caminho rumo à sabedoria, ao perdão e à verdadeira transformação. O primeiro erro foi no Jardim do Éden, com Adão e Eva. No início de tudo, no coração do Jardim do Éden, onde a perfeição reinava e a harmonia era absoluta, ocorreu o primeiro erro humano registrado na Bíblia. Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, viviam em um estado de inocência e comunhão direta com o Criador. Tudo estava disponível para eles, exceto uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado uma instrução clara. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. No entanto, a tentação veio disfarçada de curiosidade e desejo. A serpente, astuta e manipuladora, aproximou-se de Eva e questionou a ordem divina. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Ao plantar a semente da dúvida, ela conseguiu distorcer a verdade, levando Eva a crer que Deus estava retendo algo bom. Seduzida pela promessa de ser como Deus, Eva comeu o fruto proibido e ofereceu-o a Adão, que também sucumbiu. Naquele momento, a desobediência abriu as portas para a queda da humanidade. Os resultados foram imediatos e catastróficos. A harmonia foi quebrada e o medo tomou o lugar da confiança. Quando Deus apareceu no jardim, Adão e Eva se esconderam, conscientes de sua nudez e culpa. A separação entre o homem e Deus havia começado, e com ela vieram as consequências. Trabalho árduo, dor no parto, conflitos relacionais e, finalmente, a morte física e espiritual. Este episódio é mais do que uma história antiga. Ele é um reflexo poderoso de nossas próprias lutas com a obediência. Quantas vezes somos tentados a duvidar das orientações divinas ou a priorizar nossos desejos momentâneos sobre os princípios eternos? A desobediência de Adão e Eva nos ensina que as escolhas que fazemos têm impacto não apenas em nossas vidas, mas também nas gerações futuras. No entanto, a boa notícia é que Deus não abandonou o casal. Ele prometeu um redentor, lançando as bases para a salvação através de Jesus Cristo. Assim,
Mesmo no erro, há esperança e restauração. Também vemos que Sansão, um dos juízes de Israel, é conhecido por sua força extraordinária e suas aventuras heróicas. Sua história, contada no livro de Juízes, começa com uma promessa divina. Ele seria alguém especial, separado para Deus desde o ventre materno e dotado de um propósito único. Contudo, o que deveria ser uma trajetória de liderança e fidelidade transformou-se em uma série de escolhas motivadas pelo orgulho, impulsividade e falta de autodomínio. O ponto de virada na vida de Sansão foi sua obsessão por Dalila, uma mulher filisteia que usou sua beleza e astúcia para manipulá-lo. Apesar de saber que os filisteus eram inimigos de Israel e que Dalila representava uma ameaça, Sansão permitiu que seu desejo físico ofuscasse sua lealdade a Deus. Quando Dalila o pressionou repetidamente para descobrir o segredo de sua força, Sansão cedeu, revelando que esta residia em seus cabelos, símbolo de seu pacto nazireu com Deus. Traído e capturado, Sansão teve os olhos arrancados e foi preso pelos filisteus. O orgulho de Sansão o cegou literal e espiritualmente. Ele acreditava que sua força pessoal era suficiente para enfrentar qualquer desafio, ignorando a fonte real de seu poder: Deus. Sua história é um alerta sobre os perigos de confiar em nossas próprias habilidades ou atributos físicos, em vez de buscar a orientação divina. Além disso, Sansão nos ensina sobre as consequências devastadoras de colocar nossos desejos acima dos princípios espirituais. Embora ele tenha sido restaurado ao final, sacrificando sua vida para derrubar o templo dos filisteus, sua trajetória serve como um lembrete de que o orgulho pode nos levar ao abismo, mas o arrependimento genuíno pode abrir caminho para a redenção. Hoje, podemos aplicar essa lição em nossas vidas ao reconhecer quando estamos agindo por impulso ou egoísmo. Devemos evitar tomar decisões baseadas apenas em nossas emoções ou desejos imediatos, buscando sempre alinhar nossas ações com os valores espirituais. A história de Sansão nos desafia a examinar nossa própria vida e identificar áreas onde o orgulho pode estar nos distanciando de Deus. Agora vamos ver como o ciúme e a insegurança de Saul levaram à ruína. O primeiro rei de Israel foi ungido por Samuel sob a direção divina, com a promessa de que seria um líder forte e justo para o povo de Deus. No início de seu reinado, ele demonstrou coragem e obediência, conquistando vitórias significativas contra os inimigos de Israel. Contudo, o que começou como um chamado nobre rapidamente se deteriorou em uma tragédia marcada pelo ciúme, pela insegurança e pela desobediência. O declínio de Saul começou quando ele deixou de confiar plenamente em Deus e começou a agir por conta própria. Em um momento crucial, ele ofereceu um sacrifício sem autorização, justificando-se, dizendo que estava sob pressão e que Samuel havia demorado a chegar. 1 Samuel 13, 8, 14. Essa decisão parece pequena em comparação com outras falhas, mas simboliza um padrão crescente de autoconfiança e desrespeito às instruções divinas. Deus declarou então que o reino seria tirado de Saul e dado a outro, alguém de acordo com o coração de Deus. O ponto culminante da queda de Saul foi sua relação tumultuada com Davi, o jovem pastor ungido para sucedê-lo. Ao invés de aceitar o plano de Deus com humildade, Saul foi consumido pelo ciúme e pela paranoia. Ele viu em Davi não apenas um rival político, mas uma ameaça à sua própria relevância e legado. A Bíblia relata que após Davi derrotar Golias, as mulheres cantavam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Essa frase ecoou profundamente nas inseguranças de Saul, alimentando sua obsessão por eliminar
Davi. O ciúme de Saul não apenas destruiu sua relação com aqueles ao seu redor, mas também isolou-o de Deus. Ele começou a consultar médiuns e praticar atos de magia negra, como visto em sua busca por orientação junto à médium de Endor. Este ato de desespero foi a prova definitiva de que Saul havia abandonado completamente a fé que outrora o sustentava. Seu reinado terminou em tragédia, com sua morte em batalha e a transferência do trono para Davi. A história de Saul é um alerta claro sobre os perigos de permitir que o ciúme e a insegurança controlem nossas vidas. Ela nos ensina que o medo de perder status ou reconhecimento pode levar a decisões irracionais e prejudiciais. Hoje, podemos ver reflexos dessa dinâmica em ambientes competitivos, como o mercado de trabalho, ou até mesmo em relacionamentos interpessoais. A lição prática que extraímos é a importância de confiar no plano maior de Deus, mesmo quando isso significa abrir mão de posições ou reconhecimentos temporários. Saul poderia ter encontrado paz e propósito se tivesse aceitado sua transição de liderança com humildade, mas sua recusa em fazê-lo custou-lhe tudo. Agora Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, ocupa um lugar sombrio na história bíblica como o traidor que entregou seu mestre por 30 moedas de prata. Sua história, narrada nos evangelhos, é um exemplo devastador das consequências da ganância e da falta de lealdade. Judas tinha convivido intimamente com Jesus, testemunhado seus milagres, ouvido seus ensinamentos e compartilhado sua missão. No entanto, ao invés de ser transformado por essas experiências, ele permitiu que sua cobiça o dominasse. A motivação de Judas para trair Jesus é mencionada explicitamente em João 12:6, onde o evangelista revela que ele era responsável pelo dinheiro do grupo e frequentemente roubava do tesouro comum. Essa inclinação para a ganância sugere que seu coração já estava longe de Deus antes do momento da traição. Quando Satanás entrou nele durante a última ceia, Lucas 22:3, Judas selou sua decisão de entregar Jesus aos líderes religiosos. Ele negociou o preço da traição e naquela mesma noite conduziu uma multidão armada ao jardim do Getsêmani, identificando Jesus com um beijo. A traição de Judas não apenas levou à prisão e crucificação de Jesus, mas também marcou o fim de sua própria vida. Consumido pela culpa após perceber a gravidade de seu ato, ele tentou devolver o dinheiro aos líderes religiosos, mas eles o rejeitaram. Desesperado e sem esperança, Judas tirou sua própria vida. Sua história é um exemplo extremo de como a ganância pode corroer a moralidade e destruir relacionamentos, levando à perda total de propósito e sentido. A lição prática que podemos extrair da vida de Judas é a importância de examinar nossas próprias motivações e prioridades. Ganância e falta de lealdade não são apenas pecados de caráter, mas também escolhas que afetam profundamente as pessoas ao nosso redor. Judas poderia ter escolhido permanecer fiel a Jesus, mas optou por satisfazer seus próprios desejos materiais. Hoje, podemos aplicar essa lição ao refletir sobre como lidamos com questões financeiras, relacionamentos e responsabilidades. A história de Judas nos desafia a valorizar a integridade e a lealdade acima de benefícios momentâneos, lembrando-nos de que as consequências de nossas escolhas podem ser irreversíveis. Além das histórias de Adão e Eva, Sansão, Saul e Judas, a Bíblia está repleta de outros exemplos de personagens cujos erros nos oferecem valiosas lições. Entre eles estão Abraão, Moisés e Pedro, figuras centrais que, embora fossem homens de grande fé, também enfrentaram momentos de fraqueza e falhas humanas. Abraão, considerado o pai da fé,
teve um momento de incredulidade que marcou sua trajetória. Quando Deus prometeu que ele teria um filho em sua velhice, Abraão inicialmente duvidou, influenciado pela insistência de sua esposa Sara. Ele concordou em gerar um filho com Agar, a serva de Sara, resultando no nascimento de Ismael. Essa decisão trouxe sérias consequências, incluindo tensões familiares e disputas que ecoaram por gerações. A lição aqui é sobre a paciência e a confiança no tempo de Deus. Abraão aprendeu que o cumprimento das promessas divinas não deve ser apressado ou manipulado por soluções humanas. Moisés, o libertador de Israel, também cometeu erros que moldaram sua liderança. Um dos momentos mais marcantes foi quando ele desobedeceu a Deus ao golpear a rocha para obter água, em vez de falar com ela conforme instruído. Esse ato de desobediência custou-lhe a oportunidade de entrar na terra prometida. A história de Moisés nos ensina sobre a importância de seguir as instruções de Deus à risca, mesmo quando elas parecem simples ou insignificantes. Ela também destaca o peso das consequências de nossas ações, especialmente para aqueles que ocupam posições de liderança. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, também teve momentos de falha notáveis. Durante a última ceia, Jesus predisse que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Apesar de Pedro afirmar com veemência que nunca abandonaria seu mestre, ele acabou fazendo exatamente isso no momento mais crítico. Marcos 14, 66, 72. Sua negação foi um lembrete humilhante de sua fragilidade humana, mas também preparou o terreno para sua restauração. Após a ressurreição de Jesus, Pedro foi perdoado e recebeu uma nova missão de liderança. Sua história nos ensina sobre o poder do arrependimento e da graça divina, mostrando que nossos erros não definem quem somos, mas podem ser transformados em oportunidades de crescimento. Esses exemplos adicionais ampliam nossa compreensão de como os erros bíblicos transcendem épocas e contextos. Eles nos convidam a refletir sobre nossas próprias falhas e a buscar a transformação através do perdão e da sabedoria divina. Cada personagem, de alguma forma, nos desafia a reconhecer nossa humanidade imperfeita, enquanto nos inspira a buscar uma conexão mais profunda com Deus. Ao longo desta jornada pelos erros dos personagens bíblicos, fica evidente que a Bíblia não é apenas um registro histórico ou religioso. Ela é um guia para a vida moderna, repleto de lições que transcendem o tempo e o espaço. As histórias de Adão e Eva, Sansão, Saul, Judas, Abraão, Moisés e Pedro são mais do que narrativas antigas. Elas são espelhos que refletem nossas próprias lutas, desafios e falhas humanas, oferecendo-nos um caminho para a redenção e o crescimento pessoal. Cada erro cometido por esses personagens não apenas define suas jornadas individuais, mas também serve como um farol para nós, iluminando áreas em nossas vidas que precisam de atenção, correção e transformação. A mensagem central dessas histórias é clara: ninguém está isento de errar. Desde o primeiro casal no Jardim do Éden até os discípulos que caminharam com Jesus, todos tropeçaram em algum momento. No entanto, o que diferencia essas figuras não é a ausência de falhas, mas a presença de um Deus misericordioso que sempre oferece uma segunda chance. O arrependimento sincero, a busca pela sabedoria e a disposição de mudar são os pilares que sustentam a redenção. Esses elementos não apenas transformaram as vidas dos personagens bíblicos, mas também podem transformar a nossa. Portanto, convido você a refletir. Quais são os erros que você tem cometido repetidamente? Como eles têm afetado sua caminhada espiritual e seus relacionamentos? Mais importante ainda, como você pode aprender com esses erros e aplicar as lições extraídas das histórias bíblicas em sua vida diária? A Bíblia não foi escrita apenas para ser lida.
Ela foi projetada para ser vivida. Permita-se mergulhar profundamente em suas páginas, buscando não apenas consolo, mas também orientação prática para enfrentar os desafios modernos com sabedoria e fé. Que cada erro cometido por esses personagens sirva como um lembrete de que, mesmo no fracasso, há esperança. Que possamos aprender com suas falhas, evitando repetir os mesmos passos, e que encontremos inspiração para buscar uma vida alinhada com os princípios divinos. Afinal, a Bíblia não é apenas uma coleção de histórias sobre o passado. Ela é um mapa para o futuro, guiando-nos em direção a uma vida de propósito, paz e transformação.